Audio Jungle. O que nós menos precisamos é de palpiteiros no tocante à formação do meu ministério. Deixo bem claro que todos os 23 ministros sou eu que escolho e mais ninguém. Ponto final. Se alguém quiser escolher ministro, se candidate em 2022 e boa sorte em 23 polegadas. Disse o presidente. 247 Jair Bolsonaro não mediu palavras ao atacar seu vice, Hamilton Mourão, chamado de palpiteiro pelo presidente após sugestão de que o chanceler Ernesto Araújo poderia ser demitido na próxima reforma ministerial. Bolsonaro ainda afirmou que, para escolher ministros, Mourão deve se candidatar em 2022. O que nós menos precisamos é de palpiteiros no tocante à formação do meu ministério. Deixo bem claro que todos os 23 ministros sou eu que escolho e mais ninguém. Ponto final. Se alguém quiser escolher ministro, se candidate em 2022 e boa sorte em 23 polegadas. Disse. Após ser questionado em frente ao Palácio da Alvorada. Eu lamento que gente do próprio governo agora passe a dar palpites no tocante à troca de ministros. O governo vai indo bem, apesar dos problemas que nós temos. E estou falando da pandemia que realmente deu uma atrapalhada em quase tudo. Completou o presidente. As informações são da Folha de S. Paulo. Em sua live nas redes sociais, Jair Bolsonaro disse que os 64 pedidos de impeachment que apontam crimes de responsabilidade cometidos por ele não têm fundamento. Se botar no liquidificador e espremer, não dá nada. 247 Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 28, durante sua live semanal nas redes sociais, que os integrantes do governo vão para cima caso haja abertura de um dos 64 pedidos de impeachment contra ele na Câmara dos Deputados. Se acontecer abertura do processo, a gente vai para cima, afirmou Bolsonaro. Tomamos todas as medidas preventivas. Completou. Bolsonaro disse que as dezenas de pedidos de impeachment que apontam crimes de responsabilidade cometidos por ele não têm fundamento. Se botar no liquidificador e espremer, não dá nada. Parece que só tem gente morrendo no Brasil. Enfatizou. Apontando os pedidos que tratam da gestão do governo em relação à pandemia do coronavírus. O capitão ainda minimizou o pedido de afastamento protocolado por líderes religiosos. Não representam 1% dos evangélicos do Brasil. São todos aqueles grupos religiosos de esquerda. O pedido é assinado por 380 líderes evangélicos e católicos. Mais cedo, nesta quinta-feira, Bolsonaro voltou a atacar a imprensa ao falar sobre os gastos milionários do governo com leite condensado. Ele repetiu que as latas de leite condensado são para enfiar no rabo de jornalistas. Segundo o vice-presidente, o chefe de sua assessoria parlamentar, Ricardo Morato, agiu contra suas orientações e atentou contra sua honra. 247 O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, exonerou nesta quinta-feira, 28, o chefe de sua assessoria parlamentar, Ricardo Morato. A decisão vem após ser revelado que o último articulava com um deputado federal através de mensagens por WhatsApp o impeachment de Jair Bolsonaro. Como revelado pelo antagonista. Nas mensagens, Morato disse que vem conversando com assessores de deputados mais próximos. Pois é bom estarmos preparados. Mourão negou que tenha instruído o assessor a agir de tal maneira. A revelação me permitiu identificar alguém agindo à margem das minhas orientações e atentando contra o meu único patrimônio, que é a minha honra. Morato alegou ter sido hackeado. O que para o vice não é verdade. A demissão será publicada amanhã no Diário Oficial da União. Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, AB. O jornalista Paulo Jerônimo disse que Bolsonaro mais uma vez atacou de forma grosseira a imprensa e usou expressões de baixo calão, no estilo cafajeste tantas vezes presente em seu comportamento. 247 O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, AB. O jornalista Paulo Jerônimo, em nota divulgada nesta quinta-feira, 28, disse que o discurso contra jornalistas feito por Jair Bolsonaro
Na quarta-feira, 27. É estarrecedor, espantoso, repugnante, medonho, grotesco. Em jantar com ministros, apoiadores e empresários, Bolsonaro comentou os gastos milionários do governo com itens como leite condensado, chiclete etc. Ele afirmou que o leite condensado era para enfiar no rabo de vocês da imprensa após mandar jornalistas à puta que pariu. Segundo a nota de Jerônimo, falta compostura ao presidente, que mais uma vez atacou de forma grosseira a imprensa e usou expressões de baixo calão, no estilo cafajeste tantas vezes presente em seu comportamento. Leia na íntegra. Falta compostura ao presidente. Estarrecedor. Espantoso. Repugnante. Medonho. Grotesco. Estes são alguns adjetivos que poderiam qualificar o discurso do presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira desta semana. Diante da divulgação de números envolvendo compras suspeitas do governo, retirados de sites oficiais, Bolsonaro mais uma vez atacou de forma grosseira a imprensa e usou expressões de baixo calão, no estilo cafajeste tantas vezes presente em seu comportamento. Mandar a imprensa enfiar no rabo latas de leite condensado que podem ter sido compradas com superfaturamento só satisfaz bajuladores. Como o ministro de Relações Exteriores que, ao lado do chefe, tal qual bobos da corte, dão gargalhadas e aplaudem, contentes, as grosserias do presidente. Foi um espetáculo lamentável. As mortes pela Covid-19 chegam a mais de 220 mil, batendo recordes. E o governo dá seguidas mostras de uma incompetência criminosa. O mundo inteiro avança no enfrentamento da pandemia, enquanto no Brasil o governo insiste em minimizar a gravíssima situação, tornando-se responsável direto pela morte de brasileiros. Ora pelo atraso na distribuição de vacinas, ora pela falta de oxigênio, ora pelo incentivo ao uso de medicamentos condenados pelas autoridades médicas. Bolsonaro mantém no comando da área da saúde uma figura sem qualquer qualificação para tal. E não só o ministro é despreparado. Toda a pasta está ocupada por militares que foram nomeados em detrimento de especialistas na área experientes e competentes, num processo que inclusive compromete a imagem das Forças Armadas. Enquanto isso, acumulam-se nas gavetas do presidente da Câmara dos Deputados os pedidos de impeachment do presidente. Já são mais de 60. A eles se soma o pedido de impeachment do ministro Eduardo Pazuello, encaminhado pela ABI e também engavetado. Decididamente, o Brasil não merece isso. Dar um basta nesta situação é questão de sobrevivência nacional. Paulo Jerônimo, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. O conhecimento liberta. Saiba mais.